Reverendíssimo diácono, irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra a solenidade de São Pedro e de São Paulo. Pelo calendário, amanhã, dia 29 de junho, é que se celebra a grande festa de São Pedro, mas a igreja aqui no Brasil celebra no domingo, por se tratar de uma solenidade. É o dia em que nós rezamos pelo sucessor de Pedro, o Papa Leão XIV, na sua missão, no seu apostolado à frente da Igreja Universal, para que com fidelidade, com zelo e com muita sabedoria, como tem feito, continue levando a Santa Igreja, a barca de Cristo, em tempos tão difíceis, mas que, confiando na força desta palavra que Jesus disse a Pedro, as portas do inferno jamais irão prevalecer contra a Igreja de Cristo. E a palavra de Deus hoje nos apresenta a fé inabalável desses dois homens que, encontrando Jesus e descobrindo verdadeiramente quem Jesus é, porque tudo começa pela profissão de fé de Pedro. Diante da pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro responde, tu és o Filho de Deus, tu és o Messias, tu és o Cristo. Ali Jesus diz, em cima disso é que eu vou edificar a minha igreja. É em cima disso, de uma fé verdadeira, que não confunde as coisas. Porque a primeira parte, quando Jesus pergunta quem dizem que eu sou, fica uma dúvida no ar. Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, Jeremias, algum dos profetas, ou seja, não se tem firmeza, não se tem convicção. Jesus pode ser qualquer um. Essa fé sem consistência que as pessoas vivem hoje, que mistura Jesus com Genésio o tempo inteiro, que não tem firmeza, que acredita nisso e acredita naquilo outro também, que acredita em Jesus, mas acredita em todas as outras divindades que vão aparecendo, vai se vivendo uma fé relativa, aonde de acordo com as circunstâncias eu acredito. Essa fé não tem firmeza. E essa falta de firmeza é que impede as coisas de progredirem. Em cima disso não dá para edificar nada. É necessário que haja algo sólido. E o que é sólido? Jesus Cristo. Ele sim. E quando nós compreendemos quem Ele é, aí então começamos a crescer humanamente, espiritualmente, comunitariamente, socialmente. Cristo se torna a base sólida aonde tudo se edifica sem medo de desabar, sem medo de cair. É nessa fé que Jesus diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra é que eu edificarei a minha igreja. Esta fé que o leva a não desistir diante das perseguições. Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, Herodes tinha mandado prender os apóstolos, a igreja permanecia em oração, e lá na prisão onde Pedro estava, vai Deus para libertá-lo. Porque aquele que reconhece Jesus como Filho de Deus, esse não é abandonado nunca, em nenhuma situação da vida. Nos momentos mais difíceis, nas horas mais turbulentas, lá está Deus para honrar a fé daquele que verdadeiramente crê. São Paulo diz isso na segunda leitura que nós ouvimos. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará. Confiança. É aquela confiança de quem sabe em quem acredita. De quem sabe em quem colocou a sua vida, na mão de quem entregou a sua história. É isso, a fé de Pedro e a fé de Paulo, que precisa ser também a minha e a sua fé, nos ajuda a entender. O Senhor está ao meu lado e me dá força, me liberta da boca do leão, me salvará para o seu reino.
enviará o seu anjo, né? Foi isso que Pedro disse. Agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes. Que confiança é essa? Que fé inabalável! Vive a vida, a missão, o apostolado com essa convicção. Não estou sozinho, o Senhor está comigo. É Ele quem me liberta, é Ele quem me salva das grades de Herodes, é Ele quem me liberta da boca do leão, é o Senhor quem me salvará. Tudo é Jesus. Tudo é Jesus na vida dos apóstolos. E aí, olhando para a fé deles e para a pergunta que Jesus faz no Evangelho de hoje, pois ele diz assim: E vós, quem dizeis que eu sou? A primeira pergunta de Jesus é: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ou seja, o que diz as pessoas por aí que é Jesus? É os canais de televisão que você assiste, os seus seguidores de Instagram, os coleguinhas do futebol, as amiguinhas do salão de beleza. Quem eles dizem que Jesus é, hein? Quem é Jesus para as pessoas que convivem com você? Se você sair da igreja hoje e for fazer essa enquete lá no seu almoço de família, o que é que a sua família vai responder? O que é que a cunhada vai dizer? O que é que os seus sobrinhos, ou quem sabe, quem é Jesus para os seus filhos? Lá dentro da sua casa, quem é Jesus para eles? Ah, porque Jesus é uma força. Ah, porque Jesus é uma energia. Ah, porque Jesus é um homem bom. Se perguntarmos de verdade, nós vamos nos surpreender com a resposta. Mas aí Jesus reduz e diz assim: E vós? E vós, quem dizeis que eu sou? E aí nós podemos olhar para nossa fé e dizer assim: quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você na sua vida? Quem é Jesus? Ele é o sentido? Ele é a razão da sua vida? Ele é o motivo verdadeiro pelo qual você acorda num domingo, 8 horas da manhã para vir para a missa? É por causa de Jesus? Ou é de medo de estar pecando e daí ter que confessar? Que medo não é fé. Medo não é fé. Ah, porque minha mãe ensinou. Minha mãe ensinou que eu tenho que ir na missa todo domingo. Isso também não é fé. Isso também não é. Ah, porque eu estava sem nada para fazer. Isso também não é fé. Ah, porque agora de manhã geralmente essas coisas não acontecem, mas na missa da noite isso acontece muito. Ah, é porque a menininha que eu gosto vai na missa. Isso também não é fé. Quem é Jesus na sua vida? Ele é aquele pelo qual vale a pena abrir mão do meu conforto, abrir mão de algumas horas de sono, abrir mão de algumas coisas que tenho para fazer, para poder ouvir o que ele tem a dizer, para poder me alimentar dele na Eucaristia. Ele é Deus e eu necessito dele e eu preciso dele, porque sem ele eu não dou conta. Porque eu compreendo que um domingo sem missa é uma semana sem a graça de Deus. Eu compreendo, a minha fé me faz entender isso. Que sem a força dessa palavra, eu sou devorado pelo leão. Eu sou encarcerado pelos problemas e pelas dificuldades que se apresentam todas as semanas, todos os dias da vida. Eu compreendo isso, a minha fé me faz entender que existe, como para Pedro, as prisões, as situações que nos aprisionam, que como para Paulo, existe o leão que quer nos devorar. Existe as situações que querem roubar as nossas forças. Compreendemos isso, mas sabemos que este Cristo no qual eu acredito, que este Filho de Deus no qual eu creio, ele me liberta, ele me fortalece, ele me dá coragem para enfrentar. A sua fé te faz entender isso?
Que se for, fique tranquilo. Como São Pedro e como São Paulo, na minha e na sua vida já está tudo resolvido. Já está. Tudo aquilo que se levanta contra vai perecendo um a um. O mal que quer nos devorar vai enfraquecendo. Tudo aquilo que quer nos prender, nós vamos sendo libertos. A fé nos garante isso. Mas Jesus precisa saber: quem sou eu para você? E vós, quem dizeis que eu sou? Quando você vai falar de Jesus, você fala que ele é Deus? Você fala que ele é importante? Você fala que por ele vale a pena todas as coisas? Porque nós temos que catequizar, nós precisamos evangelizar. Se hoje nós vivemos uma tremenda falta de fé e de conhecimento de Cristo, a culpa é nossa mesmo, que não transmitimos a fé, que não colocamos no coração dos nossos pequenos essa verdade, essa realidade. Jesus é Deus e é sobre ele que a nossa vida é edificada. Olhemos para a fé daqueles que nos transmitiram tudo isso. Pensa no vovô e pensa na vovó. Pensa na vida espiritual da nossa geração passada. O quanto a fé era importante na vida dessas pessoas. O quanto viviam uma intimidade com Deus sem nem muito conhecimento, sem nunca ter frequentado uma universidade, uma faculdade. E Deus me perdoe do que eu vou dizer, talvez esteja aí o problema. Talvez esteja aí o problema. Que os nossos filhos saem de casa muito religiosos e vão para os mundos acadêmicos e voltam ateus. Deus não existe. Mas por quê? Por que aquilo que aquele professor ateu fala se torna mais importante, se torna mais verdade do que aquilo que o pai e a mãe ensinam desde pequenininho? Como que consegue? Porque os filhos geralmente vão para esses mundos com o quê? Com 18 anos. E aí, de repente, alguém que eles nunca viram na vida, em 3 ou 4 anos, conseguem tirar aquilo que os pais falaram durante 18 anos. Será que não é porque, quando falamos de Jesus, falamos com pouca convicção? Será que não é porque Jesus é mais um? É mais um. Porque aqueles que cresceram ouvindo que Jesus não é mais um e que ele é tudo, o leão do paganismo não pega. O leão da falta de fé não devora. As prisões da falta de religião não conseguem aprisionar aqueles que crescem numa família onde Jesus é tudo. Esses o mal não consegue devorar. Por isso nós precisamos da fé de São Pedro e da fé de São Paulo para dizer: Jesus é o Filho de Deus e sem ele nós não podemos nada. Sem ele nós não damos conta. Com ele, se somos aprisionados, ele manda o seu anjo e nos liberta. Com ele, se o leão quer nos devorar, ele nos liberta das garras do leão. Com ele, se o mal tenta nos destruir, ele nos liberta de todo mal, porque ele é forte, porque ele é poderoso, porque ele é Deus. Peçamos a fé de São Pedro e de São Paulo, para que, com convicção, diante da pergunta: e vós quem dizeis que eu sou, nós podemos dizer: tu és Deus, tu és o sentido de tudo. Sem ti não dá. Sem a tua presença na minha vida, eu não consigo. O mal se torna nada